Olá! Nesta aula nós vamos entender aí o que acontece no tecido quando a gente faz a aplicação do ultrassom micro e macro focado. O que vai acontecer aí fisiologicamente no nosso tecido de gordura, na nossa derme? Então, quando a gente faz a aplicação, aqueles pontos de coagulação que eu mostrei para vocês lá na outra aula do micro e no macro focado, o ultrassom, o HIFU, ele vai gerar uma energia lá no tecido em torno de 60, 65 graus. Então, uma temperatura bem elevada. Com isso, com essa temperatura bem elevada, a gente vai ter várias reações. E essas reações, o que elas vão desencadear? A gente tem ali o primeiro dia. Nesse primeiro dia, que é nessa imagem aqui, a gente tem lá a lesão, a gente tem essa coagulação dérmica. Então a gente vai começar a ter ali a fase inflamatória dentro das 48 horas após a aplicação. A gente tem aquela fase ali inflamatória que vai desencadear o quê? Uma cascata após essa inflamação, para ter o reparo desse tecido, né? Porque eu gerei uma lesão ali, então vou ter o reparo tecidual. Quando a gente tem ali 2 dias depois da nossa aplicação, na fase proliferativa, a gente vai ter ali tecido de granulação, contração cicatricial. Então a gente começa a ter essa fase aí de início da síntese de colágeno. E aí isso vai durar até umas 2 semanas mais ou menos. Então começa ali lá pelo segundo dia e vai por 2 semanas essa fase proliferativa. E depois disso, em torno aí de meses, após essa segunda semana, que vai ser em torno de 3 meses, mas pode chegar até 6 meses após a aplicação, a gente vai ter o remodelamento do colágeno. A remodelação do colágeno. Isso vai acontecer principalmente nos 3 primeiros meses, tá? Então a gente vai ver o que? A resposta aí de estímulo de colágeno lá pro 3º mês mesmo, tá? 3º mês, 4º mês é que a gente vai ver o melhor resultado do microfocado, apesar da gente já ter resultados ali no início. E em relação à questão de gordura, nos casos onde a gente vai trabalhar gordura localizada, gordura regionalizada, o que vai acontecer? A gente vai ter a apoptose. A apoptose da célula de gordura, colocando ali a quantidade de energia adequada, a gente tem a apoptose, tá? A gente vai ter o quê? A célula de gordura, ela vai se fragmentar em corpos apoptóticos, ela vai ser liberada bem aos pouquinhos. Esse processo, ele dura também em torno de 3 meses. A gente vai ter ali essa resposta por causa da temperatura, por causa da lesão que a gente vai ter ali, e a gente vai ter essa apoptose, que é a morte programada da célula de gordura. Essa morte programada, ela vai acontecer de maneira então bem lenta, que vai ser em torno de 3 meses que a gente vai ter a resposta final. Por consequência, a gente acaba tendo também lipólise, que é o esvaziamento da célula de gordura, por causa do calor que a gente vai ter ali e por causa da própria reação que a gente tem. Então o que acontece? A gente vai ter a quebra ali do triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. Essa liberação aí, onde a gente tem que trabalhar queima, né? Então é indicado que o paciente faça atividade física no dia que a gente fizer a aplicação e nos dias que se seguirem, né? Então ele tem que ter uma alimentação, uma dieta equilibrada, principalmente ali naquele primeiro dia, onde a gente vai ter já lipólise pelo aumento da temperatura e não a questão da apoptose, que é a destruição da célula de gordura, mas que vai ser lenta essa liberação, e a lipólise ela já vai acontecer de imediato. Então eu já tenho liberação de ácido graxo e glicerol, e o paciente tem que fazer atividade física para que a gente possa queimar. A gente também pode associar aí, por exemplo, plataforma vibratória, corrente russa, corrente alce, para trabalhar a
queima, para trabalhar a oxidação aí desses ácidos graxos, né, que a gente vai liberar quando a gente faz o processo no paciente. Então é basicamente isso. Vai ser então em torno de 3 meses que a gente vai ter nossa resposta final, tanto de flacidez quanto de gordura. É isso que acontece aí quando a gente faz a aplicação do ultrassom micro e macro focado. Até a nossa próxima aula. Te vejo lá!